A maioria das pessoas conhece as backrooms pelos monstros, mas quase ninguém sabe duas coisas. A primeira é que toda essa lenda nasceu por causa de uma única imagem postada anonimamente em um fórum chamado 4chan. A segunda é que o criador original nunca explicou onde aquela foto foi tirada. Até hoje existem pessoas tentando descobrir o local exato, e talvez isso seja o mais estranho, porque a pergunta mais assustadora sobre as backrooms não é o que existe lá dentro, é por que aquele lugar parece tão familiar. Uma explicação rápida para quem nunca ouviu falar delas. As backrooms são uma das lendas mais famosas da internet. Segundo a história, algumas pessoas podem atravessar acidentalmente uma falha na realidade e acabar em um lugar composto por corredores infinitos, salas vazias e ambientes que parecem saídos de um sonho estranho. E existe uma pergunta sobre as backrooms que quase ninguém faz. Se aquilo é realmente outro mundo, por que parece tão humano? As pessoas falam sobre monstros, entidades e níveis infinitos, mas ignoram o detalhe mais estranho de todos. As backrooms não parecem alienígenas, elas parecem familiares. Corredores de escritório, hotéis vazios, escadas de concreto, carpetes úmidos, tubulações, luzes fluorescentes. Tudo ali parece ter sido construído por mãos humanas, mas sem propósito. Como se alguma coisa tivesse tentado recriar a nossa realidade usando apenas fragmentos dela. Talvez porque seja exatamente isso. Segundo uma teoria pouco conhecida, as backrooms não seriam outro universo. Elas seriam falhas da realidade causadas pelo atrito entre diferentes planos sobrepostos. Imagine a realidade como enormes camadas se movendo lentamente umas sobre as outras. Elas não ficam paradas. Às vezes se aproximam. Às vezes se afastam por distâncias impossíveis. E quando duas dessas camadas chegam perto demais, a própria realidade começa a falhar. Pequenas fissuras surgem por alguns segundos em locais completamente aleatórios. Corredores, estacionamentos, hospitais, escolas vazias, lugares silenciosos demais. E quando alguém atravessa uma dessas falhas sem perceber, desaparece. Talvez o motivo das backrooms parecerem tão humanas seja porque elas não foram construídas. Elas são ecos da nossa própria realidade vazando entre planos diferentes, como um efeito Doppler aplicado ao próprio universo. Quando uma ambulância se afasta, o som se distorce. Agora imagine isso acontecendo com a realidade inteira. Quanto mais os planos se afastam entre si, mais deformadas ficam as informações que vazam entre eles. A arquitetura chega incompleta, salas se repetem, corredores perdem função, objetos aparecem fora de contexto. Tudo parece familiar, mas errado. E existe outra consequência muito pior. O tempo dentro das backrooms não funciona da mesma forma. Enquanto alguém anda por aqueles corredores infinitos, o universo continua se movendo normalmente do lado de fora. Dias podem virar décadas. Algumas pessoas desaparecem por minutos, e se conseguem voltar, descobrem que tudo mudou. Outras retornam sem envelhecer quase nada. Algumas envelhecem rápido demais, mas quase ninguém volta, porque os planos continuam se movendo. A fissura que permitiu a entrada pode simplesmente deixar de existir. E talvez essa seja a verdadeira razão das pessoas ficarem presas nas backrooms. Não porque não exista saída, mas porque o lugar de onde elas vieram já está longe demais. Com o tempo, algo ainda pior começa a acontecer. As backrooms não afetam apenas a mente, elas afetam a própria matéria do corpo humano. Quanto mais fundo alguém vai, menos aquela pessoa parece pertencer ao plano original. É daí que surge o verdadeiro no-clip. Não como um poder, mas como uma mutação causada pela exposição prolongada às backrooms. A pessoa não aprende a atravessar a realidade. A realidade simplesmente para de reconhecer aquela pessoa completamente. E talvez seja por isso que algumas entidades das backrooms parecem tão erradas. Talvez elas nem sejam criaturas. Talvez sejam pessoas que passaram tempo demais lá dentro. O seu maior superpoder como viajante é clicar no gostei aqui embaixo. Muito obrigado. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no canal para não ficar de fora. Até mais!